Nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. E o Evangelho é de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Jesus faz duas perguntas importantes aos discípulos. A primeira pergunta, para quem não tem intimidade. A segunda pergunta, para quem tem intimidade com o Senhor. A primeira pergunta é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Isto é, Jesus está perguntando aos discípulos o que é que os discípulos estão escutando das pessoas que estão falando de Jesus. E as respostas são variadas. Alguns dizem que é João Batista, que é Elias, que é Jeremias, que é um dos profetas, alguns dos profetas. São respostas de quem não tem intimidade. Hoje nós encontramos respostas de pessoas que não têm intimidade com o Senhor, e pode ser até mesmo teólogos que tenham estudado muito, mas que não tenham um coração piedoso. Então responde: quem é Jesus? Jesus é um grande profeta. Outros dizem Jesus um grande revolucionário. Outros dizem Jesus é um grande psicólogo, o maior psicólogo que existiu no mundo. E às vezes investe a vida na busca sobre essa realidade, sobre que Jesus é isso, Jesus é aquilo e tudo mais, e gasta muita energia pesquisando sobre isso. São respostas insuficientes, que Jesus sabia o que acontecia na interioridade das pessoas. Isso é mais do que um psicólogo. Quer dizer, Jesus é Deus. Não se pode reduzir Jesus a psicólogo. Nenhum psicólogo tem a capacidade de adentrar na interioridade do outro e saber verdadeiramente o que está acontecendo dentro. Isso não. Precisa de todo um processo, todo um diálogo, toda uma técnica, toda uma empatia, uma capacidade grande de, aos poucos, a partir daquilo que a pessoa vai revelando, o psicólogo vai sabendo da interioridade do seu paciente e vai ajudando. Diferentemente de Jesus, Jesus sabe sem nada dizer, sem nada escutar. Bom, mas não é nesse ponto que eu gostaria de aprofundar. Então vem o segundo momento, que Jesus faz uma pergunta. Desta vez, não é sobre o que vocês escutam, mas é o que você pensa, o que vocês pensam de mim. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa resposta é capaz de dar quem tem intimidade com o Senhor. Essa intimidade que significa, não no sentido de que eu fecho os meus olhos e eu me encontro com Ele. Essa intimidade significa que eu fecho os meus olhos, me encontro com Ele, mas também quando eu abro os meus olhos, me encontro com Ele, vivo a partir dEle, penso a partir dEle, vivo para Ele, vivo nele. É uma vida contemplativa, seja de olhos abertos ou olhos fechados, seja trabalhando ou rezando. Então, os discípulos daqui, Pedro, respondem. E eu quero parar um pouco nisso em que Pedro responde e, em seguida, o que Jesus diz a Pedro. Primeiro nós temos a profissão de fé de Pedro e depois nós temos uma profissão de confiança de Jesus em Pedro. Então, Pedro professa a fé em Jesus e Jesus faz um ato de confiança em Pedro. Vejamos. Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé completa, não falta nada. Porque quando Pedro diz tu, significa que está professando a humanidade de Jesus. Jesus está ali. Jesus não está distante. Jesus não está do outro lado da nuvem. Jesus está ali. E Pedro conversa com Jesus. Por isso que professa a sua humanidade e diz tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E professa também a sua divindade,
dizendo o Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus é Filho de Deus. Jesus é divino. Essa é uma profissão de fé. E Pedro vai receber o encargo de manter salvaguardada a fé da igreja. E aqui nós temos o que Jesus diz imediatamente: feliz és tu. Veja, no início, Pedro tinha dito a Jesus: tu és. E agora, Jesus diz a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Então, no caso de Pedro, Pedro professa a divindade de Jesus. E aqui Jesus faz um ato de confiança num homem simples, que não é divino. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro dirá: és filho de Deus. E Jesus dirá a Pedro: és filho de Jonas. Porque não foi um ser humano que te revelou isso. E aqui começa a melhorar. Por quê? É um ser humano, mas tem uma assistência direta de Deus. Direta de Deus. Não foi um ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Somente aquele que tem intimidade é que escuta verdadeiramente o que o Senhor quer, o que o Senhor diz. Escuta. E a vida passa a ser uma vida obediencial, se movimenta a partir da vontade de Deus. E Jesus continua: por isso eu te digo, mais uma vez, tu és Pedro. Então Jesus diz duas vezes: és tu, diz duas vezes. E na segunda vez: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Veja aqui uma coisa. E Jesus dá as chaves do reino dos céus a Pedro. Veja, Pedro não é divino, mas Jesus faz um ato de confiança, entregando a Pedro as chaves que é próprio de Deus. Pedro pode abrir, Pedro pode fechar. Veja que maravilha Deus faz conosco, Jesus faz conosco. Um ato de confiança em Pedro. Então, a igreja tem esse poder de abrir e de fechar os céus. Que podemos depois fazer um vídeo explicando sobre esse abrir e sobre este fechar, para que essa reflexão não se torne tão grande. E também celebramos o dia de São Paulo. São Paulo, aquele que perseguia o corpo de Cristo, perseguia a igreja, tanto que Jesus dirá: Saulo, Saulo, por que me persegues? Fará uma experiência de conversão por causa também de uma intervenção direta de Deus. Paulo era um homem obediente a Deus, mas havia feito uma confusão. Havia deixado Deus, estava adorando a lei, A lei, um meio para se chegar a Deus, acabou tendo um fim em si mesmo, deixando Deus e adorando a lei. Mas por causa dessa sua fidelidade, desse seu desejo de fazer sempre o melhor, tem uma intervenção do Senhor, uma intervenção direta. Essa intervenção, Paulo passará por um processo de purificação durante 3 dias, e que é a sua experiência pascal. Ele faz a experiência da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então estava morto e depois passa a ser um homem ressuscitado. Então, morrendo com Cristo, ressuscitando com Cristo, viverá para Cristo e fará as nações viverem para Cristo. Um grande apóstolo, um pregador que se dedicou a sua vida pela salvação das pessoas, comunicando quem era Jesus, porque ele havia feito a experiência de encontro com o Senhor. Mas não basta ter experiência do encontro, é preciso que a partir do encontro sejamos pessoas novas, vivamos a partir de Deus e para Deus, assim como fez Paulo. Deus nos abençoe e nos concede no seu amor
Amém.